E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos aqui com mais um IBIOcast, na nossa segunda edição. Estamos com dois convidados especiais, eu, Everardo, e a doutora Ilha aqui. Estamos recebendo com muita honra esses dois queridos amigos, parceiros, que são grandes nomes da medicina, que estão começando há não muito tempo, mas já têm se destacado demais. Dr. Iago Moraes e Dr. Flávio Batista. E agora eu queria conhecer um pouco mais, queria que vocês falassem, se apresentassem um pouco mais. Nosso papo é muito voltado para o estudante de medicina, para o médico, para o recém-formado, ou até para o médico formado há mais tempo, mas que está numa época de transição de carreira, está pensando em tomar novos rumos na medicina também. Então, também é para esse colega médico. E aqui a gente está um pouco para ouvir vocês, conhecer um pouco a experiência de vocês, como é que veio essa decisão, por que vocês fizeram e tomaram o rumo que tomaram, como é que aconteceu esse passo a passo na vida de vocês? Doutor Iago. Então, gente, obrigado pelo convite também, né? Eu sou o Iago, tenho 33 anos, apesar de não parecer, né? Os procedimentos me ajudam, né? Mas eu tenho 33 anos e sou médico, né? E aí, quando eu me formei, eu queria fazer otorrino. E eu queria fazer otorrino para fazer rinoplastia. Era o meu objetivo, era fazer rinoplastia. E aí, perguntaria, tu já pensou em dermatologia? Aí, vai, bota na residência. Aí eu fui, botei na prova, realmente não tinha passado na residência. E viu aquela coisa, porque eu era um aluno muito dedicado, era, né, assim, existia toda aquela pressão também de eu fazer a residência de dermatologia e tal. Eu era um aluno de destaque da turma, os professores, eu tinha muita boa relação com os professores, era da casa dos professores. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer uma pós-graduação na parte da medicina estética. Quando eu fui fazer a pós-graduação, foi difícil até para mim. Foi muito difícil para mim aceitar fazer, para eu aceitar fazer a pós-graduação. E quando eu fui fazer a pós-graduação, no primeiro final de semana eu cheguei em casa, na verdade eu não estava em casa. Eu estava na casa de uma amiga minha, em Fortaleza, e eu chorei. Chorei muito mesmo, porque eu não queria aceitar que aquele caminho, né? E só que eu fui, não, eu já comecei, né? Vou aqui continuar. E fui me encantando com a medicina estética. Fui me encantando realmente pela beleza, né? Uma coisa que me chama muita atenção, que me atraiu muito para a área que eu atuo hoje, que é a parte da medicina estética, é que o paciente ele já chega feliz. Então isso para mim foi muito importante. Porque antes eu trabalhava numa emergência pediátrica. Lá na emergência pediátrica, eu recebia, não só eu trabalhava na emergência, como eu ficava na sala de semi-intensiva. Então, eu entubava criança, eu fazia acesso das crianças, às vezes até central. Enfim, fazia várias coisas com crianças muito graves, de realidades muito cruel até. E isso estava me maltratando muito. Até que, quando eu fui para a medicina estética, cada mês que eu ia, eu gostava mais. E eu sou muito determinado. Então, assim, eu disse, se eu for para isso, eu vou querer fazer a melhor pós-graduação que eu puder na minha vida. E assim também foi na faculdade, né? Então, assim, eu comecei a fazer faculdade na Unifor, que é uma faculdade muito respeitada no Brasil todo, né? Foi eleita a melhor faculdade, o curso de medicina do Norte e Nordeste do país já várias vezes. E quando eu saí de lá, porque eu não tinha condições de pagar meus pais, eu disse assim, onde eu estiver, eu fui na Federal, né, lá de Parnaíba, onde eu estiver, a faculdade que eu fizer vai ser a melhor faculdade, vai depender só de mim. E eu fui fazendo isso em cada coisa, né, então, lá na pós-graduação também e tal, então, assim, isso acabou me estimulando, né, assim, a realmente, já que eu não tenho o que eu queria mesmo de fato, eu vou fazer com que eu seja o melhor profissional da área com aquilo que eu tiver naquele momento, né. Então, acho que mais ou menos deu para introduzir quem sou eu um pouquinho, né? Muito bacana, muito bacana. Flávio agora, Flávio. Pronto, aqui a gente começou a falar um pouquinho sobre o início de carreira, né? De como é que foi, como chegamos onde estamos, né? É interessante porque a gente tem que acreditar no nosso destino. Então, eu, como todo médico, né? Após a maioria, na verdade, dos médicos, né? Eu terminei minha faculdade, eu fui trabalhar na saúde da família. Trabalhei na saúde da família na parte urbana e na parte rural. Excelente, amando todo mundo, adoro todo mundo. E fui chamado posteriormente para um concurso público, um seletivo, né, no Hospital do HU. Então eu fui começando a trabalhar em áreas diferentes. Eu comecei na saúde da família,
Nesse do HU, do Hospital Universitário, eu já estava fui chamado do seletivo da Covid, né? Era a época da Covid, e comecei a trabalhar com enfermaria. E o que era interessante, desde a época da faculdade, eu não tinha muito apego à enfermaria nem à UTI. UTI um pouco mais. Então eu fui dizendo, não, vou lá trabalhar. A oportunidade está comigo, vou pegar, depois a gente vê se continua ou não. E aí o que aconteceu? Estava na saúde da família, gostei. Fui para a enfermaria do Hospital Universitário, gostei. Passei lá, o pessoal foi evoluindo. Fui para a UTI do Hospital Universitário, gostei. Eu, rapaz, eu estou gostando de tudo aqui, não tem condição. E eu tinha um apreço, que eu vou já falar um pouquinho, pela saúde da medicina estética, vamos dizer dessa forma. Porque tinha familiares, profissionais, que eu me inspirava muito envolvido nessa área. Então, o que é que aconteceu? Eu disse assim, foi justamente o momento da pós-especialização, né? Que eu disse, eu vou entrar nessa pós-especialização para ver. Sem muito, não tinha muito, se disser para mim, para o doutor Iago aqui, se esperava estar aqui nesse momento, não. Eu fui aproveitando a vida, construindo cada tijolo, e a gente está aqui construindo cada passo do dia a dia, né? Então, cheguei nessa pós-especialização, disse, vou lá para experimentar, porque procedimentos manuais, vamos ver qual era a minha ideia, para você ver. Se eu perder o medo do contato de procedimento do paciente, o curso valeu. Então, no primeiro mês que eu fiz essa pós-especialização, eu voltei sem medo nenhum do paciente, da quantidade de pacientes, do fluxo de paciente que tinha e da quantidade de procedimentos que tinha. Então eu disse assim, aí o que aconteceu? Eu tinha gostado da saúde da família, tinha gostado da UTI da enfermaria e gostei da medicina estética, né? Gostava de ser médico, né? Então eu aproveitei, né? Já que eu estou aqui na medicina estética, foi uma experiência incrível após a especialização. É um acréscimo, assim, foi divisor de águas na experiência, né? Até que eu vim parar no transplante capilar também pelo destino, pela carreira e por tudo, porque há 10 anos, quando eu ainda estava na faculdade, recebemos no hospital uma profissional do exterior que há 10 anos atrás veio apresentar o transplante capilar aqui no Piauí. E ela chamou alguns profissionais, ela ia ensinar uma profissional específica, uma médica daqui, cirurgiã específica, foi ensinar ela e trouxe essa técnica, que é atualmente a FUE, conhecida aí mundialmente, e trouxe essa técnica para apresentar para essa médica. E eu, como tinha a oportunidade ali de estar sempre estive presente no centro cirúrgico, sempre estive presente na medicina estética, fui convidado. Flávio, acadêmico, Flávio, você não quer dar uma olhada aqui nessa técnica, não? E aí, há 10 anos atrás, eu me identifiquei, só que ficou ali guardadinho no passado. E hoje em dia, né, graças a Deus, eu já tinha visto que tinha sido, porque aquilo ali, você tem que ver o que você se encaixa, né? Várias coisas que a gente vai conversar aqui um pouquinho mais. Mas aí gostava dessa área de transplante capilar e agora atuo nessa área de tricologia e transplante capilar. Eu e Flávio fomos colegas de pós-graduação. Rapaz, esse foi um momento assim que eu vou dizer que só quem acredita em destino acredita mesmo. Porque eu vou dizer, quando é para ser uma amizade assim, uma amizade profissional dessa... Verdade. Bacana, e 2 grandes profissionais, muito dedicados. Eu sou um grande admirador do Iago, sei o tanto que o Iago é dedicado. Flávio conhecia há menos tempo agora, mas sei também do tanto que ele é dedicado. O Iago é muito dedicado, muito estudioso, está sempre em congresso, sempre em aperfeiçoamento. E, acima de tudo, uma pessoa que eu admiro demais, que gosta muito é muito nosso conceito na IBIL também, Iago. Iago é nosso parceiro aqui na IBIL, de fazer o conhecimento fluir, de não prender. Até eu me lembro muito dele falando uma vez, de uma outra colega também, que é uma parceira nossa também, da doutora Jéssica, né? E falando, gosto muito da Jéssica porque ela deixa muito fluir o conhecimento, ela te pega na mão mesmo, tem aquilo de reter conhecimento, que acho que tem muito disso ainda na medicina, né? E acho que é uma das nossas bandeiras, inclusive, aqui no IBIL, é fazer o conhecimento fluir de forma mais leve, inclusive, também. E como é que surgiu essa paixão aí por ensinar? Acho que o Iago é um grande apaixonado por ensinar, porque o Iago, se ele puder, ele está ensinando todo final de semana, ele está dando aula em algum lugar, em algum lugar do mundo, em algum estado. Eu acho que eu nasci para isso, para ser bem sincero. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu fui pro colégio e a minha mãe era professora. Ela tinha um colégio também, ela ensinava educação infantil. E como eu já ia pro colégio, ela já me ensinou o alfabeto, ela já me ensinou as vogais, as consoantes, juntar sílabas.
quando eu fui fazer Jardim 2, naquela época de Jardim, né? Alfabetização, eu já sabia ler e escrever. No Jardim 2, eu já sabia ler e escrever. E aí a minha mãe foi chamada a atenção. Recebi uma agenda que queria falar com ela. Porque eu chegava no colégio já sabendo as coisas, a professora passava a tarefa de classe e eu fazia rapidinho, me levantava e ia ensinar os outros colegas. Com 4, 5 anos de idade, entendeu? Então, isso foi passando, né? Isso eu fui, esse ano, na verdade, né? Esse ano e o ano passado, foi que eu realmente fui percebendo, fazendo essa leitura, né? Da minha vida, da minha história. E eu acho que realmente eu nasci para isso. Isso foi na educação infantil. Eu já me levantava para ensinar. Quando eu cheguei no ensino fundamental 1, eu ia para casa dos meus colegas ensinar português, matemática, gramática. Eu lembro que eu ensinava gramática. Quando eu cheguei no ensino fundamental 2, quinta série, sexta série, eu tinha uma colega que a mãe dela era tipo diretora do colégio onde eu estudava. E a gente pegava uma sala, 7 horas da noite, dentro desse colégio, e adivinha quem ia ser o professor dos outros alunos? Eu. Então eu me levantava, eu ia lá, pegava lá e ensinava matemática, química, física, então eu ensinava tudo. Quando eu terminei o ensino fundamental 1, eu fui morar em Fortaleza, fazer o ensino médio em Fortaleza, no colégio lá. Quando eu cheguei no colégio, tinha as monitorias de cada área. Já no ensino médio, a área de já tinha monitoria. E eu fui convidado, não fui eu que fui atrás, eu fui convidado para ser monitor de gramática. E aí eu fui monitor de a minha turma tinha 49 alunos, eu lembro bem. Minha monitoria fechava 40 alunos. Era 40 alunos, topado assim, a minha monitoria. E aí quando eu fui fazer faculdade de medicina, eu fui monitor de histologia. Histologia, né? Tem nada a ver com pele também, né? E aí eu fui ser monitor de histologia. Quando eu me formei, não tinha como ser diferente, entendeu? Então, assim, o ensinar, ele tá na minha vida, desde quando eu nasci. A verdade é essa. Então, desde quando eu nasci, passando por todas as minhas fases da vida, ela me acompanhou o ensinar. Então, assim, eu acho que o ensinar, ele vem realmente da minha origem, daquilo que eu sou mesmo, e também do grande desejo, né? Como eu me realizo por ensinar, porque eu aprendo muito também ensinando. Né? Eu realmente fica muito claro de que quando eu ensino, eu aperfeiçoo minha técnica, eu aperfeiçoo meu conhecimento, eu realmente me cobro mais para estudar, né? Então, assim, hoje eu realmente não tenho problema de dizer que eu estudo todos os dias, né? É muito raro um dia que eu não estudo. Então, assim, isso porque realmente eu também, o meu aluno precisa que eu também esteja estudando, né? Aquela pessoa que às vezes tenho até dificuldade de falar aluno, porque para mim é um colega que eu tô compartilhando, né? Então, assim, para mim é um colega. Aluno significa, né, no latim, acho que é a de ausência, né? Luno é luz, né? É sem luz. Então, hoje ainda a gente usa o termo, né? Mas o aluno, ele continua tendo luz, é o meu colega, que é o Flávio, é outras pessoas, e que a gente vai compartilhando. Eu aprendi muito, tive muitas grandes pessoas que foram muito exemplo para mim, né, em que o professor, ele olha, inclusive, do mesmo nível do olhar do aluno, né, justamente para não ter aquela superioridade. Então, assim, eu acho que ser professor para mim, eu não sei o que é que eu sou mais, se eu sou mais médico ou se eu sou mais professor, que para mim fica muito confuso essas coisas. Para mim é muito... eu gosto muito, realmente, é uma coisa onde eu me realizo como profissional mesmo, é ser professor. E venho descobrindo isso a cada vez mais. Esse período, esses 2 últimos anos, foi que eu realmente descobri, que foi quando eu comecei, né, a dar aula. Eu comecei a dar aula no ano passado, em Fortaleza. Esse ano eu vim para Teresina, né, e realmente tenho crescido, né. Fui convidado agora para dar uns monitorias também em São Paulo e tal. Então, realmente é algo que eu faço com prazer. E acho que até com leveza, muita leveza, porque realmente é do meu DNA, da minha origem mesmo. Bacana. Muito bacana. Muito bacana. Muito bom. Acho que é bem isso mesmo. Acho que o Iago tem esse prazer muito grande de ensinar. Queria um pouco tua opinião, Iago. Achei muito boa a tua fala inicial, porque mostra um pouco dessa fragilidade da dor, da dúvida, né? Às vezes, de alguns bloqueios mesmo também que muitos colegas vão ter e muita gente vai se identificar com essa história inicial. Acho que é uma história que muitos vão ter e às vezes estão em dúvida. Cara, isso é para mim?
para quem que tu acha que dá certo nessa área? Quem que tu acha que vai para frente nessa área? E quem que precisa fazer para ir para frente? Dá certo quem está disposto a pagar o preço. Eu acho muito isso. Quem está disposto realmente a pagar o preço. E eu acho que não é só na medicina estética ou na dermatologia. Eu acho que qualquer área da medicina, né, eu acho que você tem que estar disposto a pagar um preço, né, de realmente exigir tempo, exigir paciência, né, e nisso também muita dedicação. Acho que uma das coisas que me fizeram, eu escuto muito, com toda humildade, com toda falsa modéstia também, né, que realmente eu tive um crescimento muito alto e rápido, né, eu escutei até assim, repetindo, escutei esses dias até, né, e já escutei muita gente antiga, né, assim, na dermatologia, de outras áreas, assim, como é que foi isso? Como é que foi isso, né? E até pra mim, isso foi assim, nossa, como é que... Hoje eu, né, assim, sou conhecido em alguns lugares e tal, dou aula em 2 estados, né, com convites para ir para até mais em outras regiões. E assim, eu até levei isso pra psicóloga. Eu disse, olha, eu acho que isso, para mim tá confuso isso, assim, como é que eu passo a lidar com isso? Eu lembrei muito de outras pessoas que teve um crescimento, né, rápido, como em Winehouse, né, Justin Bieber, e teve vários aí artistas que tiveram um crescimento, às vezes, muito lógico, que não sou nenhum deles, né, assim, nem se compara. Mas, assim, o que eu posso fazer para isso ser da melhor forma saudável e bom para mim, né, essa minha jornada, essa minha caminhada. E a psicóloga falou assim, Iago, você tá olhando para isso como se isso tivesse acontecido isso assim. E não foi. Isso vem sendo construído desde quando você ia para Fortaleza e você pegava ônibus 9 horas da noite, sozinho, como ela já me conhece há muito tempo, ela já sabe, né? Sozinho pegando ônibus, né, até o colégio. Né? Então a dedicação, ela é uma coisa que ela é constante. Eu acho que vem muito também de como você olha as coisas. Quando eu fui para pós-graduação, né, realmente, eu disse assim, eu tinha estratégia também, né, eu tive uma estratégia, e a minha estratégia foi, não tenho nenhum problema de dizer, eu tenho 3 anos para eu ser um profissional muito bem capacitado. Qual era a minha ideia? Se a residência tinha 3 anos, né, e na residência só via pouquíssimos de estética, eu vou ter 3 anos para eu ver muita estética. Então, eu vou estudar todos os dias como se eu estivesse numa residência de medicina estética. Então, essa foi a minha estratégia. Então, eu usei isso e aí fui. E uma das coisas que também me chamou aqui, assim, que me ajudou muito foi quem são as minhas referências. Eu quero respirar. Hoje, realmente, eu não tenho problema de dizer que eu respiro, e eu vivo, e eu vejo, e eu toco medicina estética todos os dias. Então, assim, o meu Instagram ele é estratégico para lá só vejo pessoas que são referências para mim. Né? Você não me vai ver uma pessoa que eu vou estar lá no meu Instagram, como essa pessoa para eu criticar. Não, eu acho que você perde tempo. Então, olha o meu Instagram realmente para o André Braz, Rita Capelato, Patrícia Leite, que são referências no Brasil e no mundo. Então, assim, eu peguei isso, não, então eu tenho esses 3 anos para eu realmente estudar muito, me dedicar bastante na pós-graduação e fazer os cursos que eu acho que são necessários. Então, eu pensava assim, teve uma pessoa que chegou para mim, da nossa pós-graduação, e disse assim, eu ia pagar um curso do André Braz, que hoje é considerado um dos dermatologistas mais renomados e mais respeitados do mundo, talvez o mais respeitado, assim, da dermatologia mesmo. E aí, eu fui pagar um curso muito caro de anatomia com ele. Era só dissecção de cadáver. E foi logo quando eu, assim, pouco tempo depois da pós-graduação. Aliás, no mesmo ano da pós-graduação, né? Logo no começo. E teve uma pessoa que disse assim, tu não acha melhor pegar esse dinheiro, botar um monte pegar um monte de produto e tu ir aplicando nas pessoas? Porque aí tu vai pegar a mão. Tá válido, a ideia é coerente. Então que eu peguei e disse assim pra ele, eu disse, fulano, a gente vê anatomia na faculdade, não vê isso? Vê. Essa anatomia que a gente vê na faculdade é no começo ou é no fim da residência da faculdade? É no começo. Pronto. Então, assim, a anatomia ela vai ser a base. Então, assim, eu fui realmente estudando muito, realmente vendo pessoas que são inspirações para mim e fui tentando realmente me dedicar àquilo, né? Assim, lógico, também me cuidando, também respeitando os meus limites, respeitando a minha velocidade. Eu sempre digo, né? Eu tava com um grupo que eu tenho em Fortaleza chamado Derma Science. São 12 médicos
que a gente só se reúne em determinado período, uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses, para discutir técnicas, tecnologias, o que tem de novo. E aí teve uma menina disse, como é que faz para chegar e tal, para realmente crescer como você cresceu? Eu disse, olha, nem todo mundo precisa trilhar o mesmo caminho que eu, né? Nem todo mundo. Eu acho que você precisa estar bem na sua própria pele, bem com as suas próprias escolhas, né? Então, assim, tem gente que também está muito bem na medicina estética, que eu conheço, mas que daquela forma, é aquela dela. Então, assim, sucesso, ele é muito individual, né? Então, o que é sucesso para mim não precisa ser sucesso para o Flávio, não precisa ser sucesso para vocês. Mas esse foi o meu trajeto e eu sou muito feliz com ele. Muitas pessoas dizem, Iago, tu trabalha muito. Eu não vou mentir, eu tenho um dia de folga no mês, que eu paro realmente. Mas, assim, até hoje, com a energia que eu tô tendo, tá dando certo e eu estou ok, entendeu? Então, assim, lógico, no momento que eu perceber, assim, que tá realmente pesado, eu vou dizer, não, eu vou aumentar os meus dias de folga, eu vou diminuir essas aulas e tal, vou diminuir. Então, assim, tenho muito de respeitar a mim mesmo, né? Então, eu olho... para mim, existem 2 Iagos, né? O Iago Pessoa e o Iago Profissional. E o Iago Pessoa carrega o Iago Profissional, não o contrário, né? Então, assim, para mim é muito isso. O meu trajetório é muito na personalidade que eu sou, assim, de muito determinado, muito focado e também muito feliz com as escolhas que eu fiz. No começo, como eu disse, eu chorei. No primeiro mês que eu saí da pós-graduação, eu chorei mesmo. Fiquei muito frustrado. Tive sabe assim, minha primeira postagem no Instagram, tive uma crise de ansiedade. Minha primeira postagem, tive uma crise de ansiedade, assim, ferrenha, clássica. Parestesia, palpitação, choro, menino, foi horrível. E aí eu disse, não, mas é isso que eu quero, já comecei, eu vou dar meu nome, né? Eu fui treinando, fui entendendo marketing, fui entendendo gestão, né? Fui realmente estudando tudo, né? O conteúdo, ele foi o começo de tudo, mas aí outras áreas precisaram se agregar, né? E ainda precisam muito se agregar realmente para a gente trilhar, né? Esse trajeto. Muito bacana, muito bacana. E você, doutor Flávio, como é que foi a trajetória para se estabelecer aqui, para montar o serviço? Eu, Flávio, mas você estava me contando um pouco dos grandes desafios aí, porque o transplante capilar não é tão simples, né? Não depende só do profissional, como por exemplo, na parte estética pura, é bem... Não dizendo que não é, mas é bem mais simples do que a estrutura que você precisa para estabelecer o transplante capilar. Você precisa de toda uma equipe, né? Isso mesmo. Aqui, como o Iago já falou, né, teve muita coisa que a gente não tem como se identificar, porque a gente vê a carreira do outro crescendo, né, torce pelo outro e vai vendo a sua também. E é como o Iago disse, a nossa carreira aqui não tem um caminho igual para ser trilhado, né? Então eu tive um pouquinho de dificuldades de você montar uma equipe, né? Eu via isso às vezes, tipo, porque a gente fez a pós-especialização em medicina estética, a de dermatologia, e a gente via qual a diferença. Eles conseguem fazer o procedimento estando ali, só depende deles. E eu não, né? Que tipo, que a gente vê, eu fiquei muito feliz com essa conversa aqui, que a gente vê profissionais brilhando e de personalidades diferentes. Vou dar exemplo aqui. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu mas já melhorei, mas fui uma pessoa muito tímida. Né? Então não era que nem o Iago que desde o início já quis ensinar. E hoje sou professor também, mas é porque são pessoas diferentes. Aí a gente vê o que é que agrega, coisas que a faculdade ensina. Fiz curso de liderança, fiz curso de autoconhecimento, fiz curso de timidez. Por quê? Que nem o Iago disse. A gente tem que pagar o preço. Quem paga o preço do que quer, acompanha e consegue. Então, qual era meu preço? A equipe. Então, foi desafiador, né? A gente conseguiu uma equipe, porque tipo, uma coisa é conseguir uma equipe, agora conseguir uma equipe qualificada, treinada e principal, que é o que a gente vê aqui da IBIL, é a pessoa se dar bem, ter o mesmo pensamento. Isso. Por exemplo, mais cedo a gente conversou aqui com a doutora Ayla, ela disse assim pra gente, Flávio, eu percebi que o Iago estava ruim naquele final de semana. E eu procuro isso na minha equipe também, né? Fulana tá ruim. Né? O que é que aconteceu? Chamo para conversar se precisar. Vou dar outro exemplo aqui. A gente tem que conhecer quem trabalha, porque quanto mais a gente está ali com aquela equipe, o transplante capilar depende de mim, mas não depende só de mim. Depende se minha equipe estiver bem.
Então, eu sei que, por exemplo, certos profissionais lá que gostam de comida fit. E, às vezes, em outros lugares que ela trabalhou, que eu peguei pessoas experientes lá para trabalhar com a gente, tipo, tinha lanches que entregavam, mas nunca tinha lanche fit. Aí ela disse, tipo, na medicina, a gente não pode esquecer que a gente é médico. Então, a gente tem que pensar no bem do outro. E, às vezes, a gente esquece o bem psicológico do outro. Então, ela disse que chorou na nossa equipe lá, que disse, não, é aqui o local que eu tenho que ficar, porque chegou o lanche para todo mundo, né? E chegou um lanche especial para ela, porque ela é mais fit, uma pessoa que tipo, tem mais cuidado com a saúde, vamos dizer dessa forma, né? E ela disse, não, aqui o pessoal tem essa atenção comigo, né? Foi interessante, né? Então foi isso, a equipe foi difícil montar, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma equipe lá fantástica, a gente costuma dizer, né, eu tive a oportunidade aqui, que a equipe às vezes tem 8 profissionais, a gente trabalha tanto com anestesista, tanto com a equipe técnica de enfermeira, de outros médicos cirurgiões para auxiliar. Então, chega a ser 8 profissionais, é uma equipe realmente grande, né? E lógico que dá para diminuir, dependendo do transplante capilar, se for menor ou não, mas a gente... Foi um dos desafios, foi a equipe, né? E para ambos exigiu tempo. Né? Então, assim, tem que realmente o teu tempo. Eu lembro do Flávio, que ele falava para mim sobre o transplante capilar já há uns 2, 3 anos atrás. Que tinha dificuldade, né? Porque uma enfermeira realmente bem treinada, que realmente tivesse habilidade. E hoje, 3 anos depois, já tem uma equipe com 8 pessoas. Então, olha só, né? Não é do dia para a noite, né, Flávio? Realmente criou, foi construindo, é uma construção. A casa, ela exige uma construção. É todo dia botar um tijolo. Isso. Todo dia botar um tijolo. Como o Iago disse, né, que é interessante, ele já tinha, eu acho que para ser professor, como foi outro tópico aqui que a gente conversou, é interessante, e a gente vê personalidade diferente chegando à mesma conclusão, à mesma expertise. Exatamente. Por exemplo, o Iago já tinha aquela tendência de ser professor desde jovem. Eu não, fugia, porque eu era tímido, envergonhado. Apresentar trabalho para mim, não, vai outra pessoa apresentar. Só que é uma consequência da vida. O destino não tem como. Então, eu fui chamado, eu tinha essa especialização que eu fui em São Paulo, Sorocaba. A gente foi fazer essa especialização de transplante capilar. Fui como aluno, aí voltei, né? Quando eu voltei um pouco tempo depois, Flávio, você quer voltar aqui para ser monitor do curso de transplante capilar aqui em São Paulo, Sorocaba? Eu, rapaz, vou. A oportunidade a gente pega, depois a gente vai outra coisa. Peguei a oportunidade, fui monitor. Quando eu voltei, aí não tem como encerrado, né? Não, a carreira de São Paulo tá encerrada. Aí, Flávio, você quer ser professor convidado aqui da gente? Quer vir aqui fazer esse professor convidado da gente aqui em São Paulo, Sorocaba, transplante capilar? Cara, aí você vê, né? Pessoa tímida, né? E outra coisa, a gente, como o Iago vê, não é porque é uma pós-especialização que a gente pega pessoas que estão ali, que acabaram de sair da faculdade. Então foi, que nem o Iago disse, a gente tem crise de ansiedade, mas a gente paga o preço, a gente dá conta do recado. Então, quando eu fui para esse curso de da especialização em transplante capilar, eu tive alunos, tinha 2 dermatologistas na sala, e quase todos eles tinham especialidades em residência, e outros não. Né? Então, aí eu fiquei, que é como o Iago falou, assim, no começo foi uma barreira nossa, nós somos médicos, cadê vamos seguir a pós-especialização? Até que com acompanhamento, que você tem que saber com quem que você está, que é o que a gente vê na equipe aqui da IBIL, são pessoas que confiam em você, que querem lhe levar para frente, e foi fazer dar certo, que foi o que eu vi no apoio que eu tive lá também em São Paulo. Lá, meus outros mentores, que agora são amigos, professores meus, a gente é amigo, né, porque conseguimos ser professores juntos, ele disse, Flávio, doutor Flávio, aqui você é a autoridade. Ele não sabe em transplante capilar. Você já sabe. Né? E foi o que aconteceu. Foi meio que como se fosse um divisor de águas. Né? A gente via pessoas, vou ser bem sincero, pessoas mais velhas, de 50 anos, às vezes até um pouco mais velhas, querendo aprender transplante capilar, e que realmente, como o Iago disse, tipo assim, na área deles, eles são dominadores. Né? Tipo, tinha um cirurgião lá que era cirurgião de cabeça e pescoço, que estava querendo aprender transplante capilar lá com a gente. Então, realmente, na hora que chegava na anatomia de cirurgia, ele ia ter um conhecimento talvez até maior do que o professor que tinha. Mas em momento nenhum dos alunos bateu de frente. Porque eles queriam saber o transplante capilar. E dali eu tinha autoridade para falar transplante capilar. E como o Iago diz, nossos alunos aqui, a gente não tem essa ideia de aluno-professor. Não, a gente sabe que a parte... Como eu e o Iago, a gente cresceu junto, a gente viu. A gente não sabe onde é que o aluno vai parar. E quanto mais o aluno crescer, melhor para nós, que a gente vai criar um profissional
para a gente ficar ali igual e criar discussões de caso clínico, né? Então, isso é interessante. Então, teve alunos nossos lá que, graças a Deus, eu tenho, como o Iago disse, tem gente que vai traçando sua carreira e comigo vai acontecendo. Né? Então, eu tenho uma coisa que eu nunca imaginei que ia dizer na minha vida, mas eu tenho alunos em todo o Brasil. É uma coisa que nunca imaginei na minha vida. A gente vai, que nem o Iago disse, a gente paga o preço, a gente estuda. Um exemplo que eu vou dar aqui, a gente tem que ter o autoconhecimento, a liderança. Então, eu tenho crise de ansiedade, eu tenho insônia, pode acontecer isso com qualquer um de nós. Só que você tem que ter o autoconhecimento e lidar com isso. Hoje em dia, quando eu tenho insônia, eu digo, ótimo, olha aquele artigo científico, faz tempo que eu tava doido para ver. Cara, estuda aquelas 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada. Então, você tem que saber qual o seu diferencial. Né? Onde você... Outra coisa que eu vou citar aqui que é interessante, você tem que saber diferenciar o que você quer ser bom e o que você realmente é bom. Né? Que eu acho que isso aí é interessante para o pessoal que vai vir para a gente aqui na pós-especialização, né? O que eu quero ser bom e o que é que realmente sou bom. Então, vou dar um exemplo aqui. O que eu quero ser bom? Não, eu quero ser bom no médico da estética. Ótimo. Mas, por exemplo, o que é ser bom? Ser bom é quando você consegue fazer certos desafios na sua profissão, os outros reconhecem, como o Iago disse aqui, e às vezes você não mesmo reconhece. Vou dar um exemplo. Tem médicos que conseguem passar horas e horas e horas e horas em plantões noturnos na UTI, pegando seguido, que nem o Dr. Iago falou. Ele consegue aqui trabalhar 30 dias e folgar um dia no mês. Então você vê que ele é bom nisso, né? Mas a pessoa às vezes não percebe que não é o que ele está tentando ser bom. Quando você une os dois, de eu quero ser bom nisso, e eu já tenho essas características para ser bom nisso, casou os dois e você fica na especialidade. Eu acho que é uma coisa interessante para o pessoal. Após é para mim, é o caminho, é o autoconhecimento, né? Você sabendo que você realmente é bom, geralmente você sabe o que você realmente é bom, não pelo aquilo que você está fazendo com esforço, mas o que os outros ficam dizendo, caramba, você ficou aqui esse tempo todo trabalhando, conseguiu o triplo do resultado que o outro super cansado e não bateu o seu resultado. Então aquilo é que você foi feito para ser bom. Quando você casa o que você foi feito para ser bom e o destino que você quer ser bom, eu acho que é um casamento que é o que a gente está conseguindo unir aqui, né, nessa equipe, né, nos nossos profissionais, que é interessante. Bacana. Tem uma coisa que eu vi que é inclusive comum de vocês e é muito comum também nos nossos alunos do ultrassom. Quem fica muito bom, cara, ele trilha geralmente o mesmo caminho. Ele geralmente ele não tem aquela pressa, aquela ânsia de tão grande, de ir para o mercado, mas a ânsia dele é de evoluir. Então ele é o cara que faz o curso, faz bem, se dedica durante o curso, depois ele vira monitor, geralmente. Lá no ultrassom é a mesma coisa, quem vira monitor, cara, depois ele vira professor. E porque ele entra nesse ciclo também de transmitir conhecimento, cara, e aprende muito nessa transmissão de conhecimento. E você começa a virar referência para outros. O monitor ali está ali no momento, talvez ele não seja a referência máxima ali, mas, poxa, ele já está no nível, e tem sim, ele já está no nível acima de quem está chegando zerado, e ele está ali com a mão estendida para ajudar a puxar. Que acho que é muito que a gente preconiza, que todos vocês de puxar o colega pela mão mesmo, né? Acho que pegar na mão, que é um pouco, até uma crítica um pouco hoje, não criticando residência é sempre válido e tudo, mas sempre tem sinto um pouco essa falta, às vezes em alguns programas de residência. Eu vim de residência, eu fiz residência e às vezes tem muito, principalmente em especialidades cirúrgicas, tem muito essa falta de pegar na mão e puxar, né? Então acho que o colega que trilha esse caminho de fazer um bom curso, fazer um bom treinamento, depois ser monitor, depois começar a ensinar, e perpetua essa transmissão de conhecimento, quem mais ganha acaba sendo ele, né? Ele ganha demais com isso aí, então evolui demais. Queria saber um pouco de vocês agora, um pouco sobre o mercado também, ver a visão de vocês sobre a área, sobre o que o mercado tem a crescer, quais são os seus caminhos que vão tomar cada um desses mercados de vocês, tanto da estética quanto da parte de transplante capilar, o que está se esperando no futuro para cada área dessas. Vocês sabem qual é a porcentagem, pelo menos do estudo 2022, que se consome estética no Brasil? Acho que é no mundo, acho que é o estudo no mundo. Vocês têm uma noção? 1%. Por cento da população mundial. Consome estética no mundo. Então tem 99% ainda para a gente conquistar e que vão consumir procedimentos estéticos.
Uma vez perguntaram para uma cirurgiã plástica bem renomada sobre isso. Você não acha que outras áreas estão ocupando o espaço de vocês, que está perdendo o público? Ela respondeu, eu absorvi, fui aprendendo e realmente hoje vivo na prática. De que não só tenho dificuldade, não tenho dificuldade com o paciente, como eu acho que o paciente que é meu, ele vai ser atraído, sabe? Assim, pro futuro, eu acho assim, da área da medicina estética, eu acho que é ainda muito frutífero e não sou eu que estou dizendo. São as pesquisas que vão dizendo que isso só vai crescer. Isso só vai crescer. Então, antigamente não. Há 3 anos atrás, muitas pessoas não faziam procedimentos estéticos. Homem quase não fazia. Quase não fazia. Eu já tô... Então, assim, hoje muito mais pessoas fazem procedimentos estéticos. Então, assim, cada vez mais as pessoas falam sobre procedimento estético. E, assim, para mim, eu acredito que, independente da profissão hoje que faça procedimentos estéticos ou não, para mim, quanto mais pessoas estiverem fazendo e falando sobre o tema, para mim, eu vou ganhar. Uma hora eu vou ganhar. Porque eu vou atrair os pacientes meus. Entendeu? O nicho que eu quero atrair. Então, assim, eu acho que a área é extremamente prospectiva, assim, de uma prospecção muito elevada. E como realização, não vou mentir, né? Óbvio que a gente também vê a questão do financeiro também. Hoje, eu sobrevivo da parte de procedimentos estéticos na medicina, totalmente disso. Hoje me mergulho totalmente nisso. E, óbvio, como a gente estava falando, que precisa de um tempo. Não vai no primeiro ano que você está... É como eu te disse, primeiro ano, você quer sair, já faz botox, aí já sabe fazer botox no primeiro mês. Aí já abre um consultório, aí chama o paciente para fazer botox. Tudo bem, não é errado, certo? Mas aí você quer que no primeiro mês da sua pós-graduação, fazendo botox, você tenha um faturamento altíssimo, como, por exemplo, uma Rita Capelato que está aí há 12 anos de formada, entendeu? Então, assim, realmente exige um tempo, exige uma dedicação. Hoje, realmente, eu acho que a prospecção para a área realmente tem crescido e eu acho que só vai crescer. Eu me realizo muito, assim, tanto financeiramente falando, quanto pessoalmente falando. Respondi a pergunta? Sim. Acho que eu tinha feito essa pergunta para o Iago há um tempo atrás, né? Eu como leiga, Iago, você não se preocupa com outras áreas, né? Invadindo a medicina estética? E ele teve essa resposta, eu já sabia da resposta. Isso é bem interessante, porque eu acho que muitos colegas médicos que estão assistindo a gente hoje se preocupam com isso. Sim. Entendeu? Como é que está o mercado, né? Está saturado, dá para ganhar bem, dá para ter uma qualidade de vida, como é que está isso aí? E eu acho que uma outra coisa importante da gente falar é que ambos, né, amadureceram no meio aí de Instagram, de rede social, o que foi uma surpresa para mim, porque eu pensei que o Iago sempre tivesse facilidade de falar, e aí hoje ele confessou aqui que ele ficou com medo da primeira postagem, né? Então, assim, é interessante, porque eu acho que é o medo e a dúvida de muitos colegas que estão assistindo a gente e que isso é uma habilidade treinável, né? Então, acho que isso é bem interessante, totalmente. né, Iago? Aí, na verdade, cada vez mais eu percebo que, assim, as pessoas... Tá mudando, certo? Essa questão as pessoas... Antigamente, as pessoas olhavam o Instagram como charlatanismo. E hoje, não. Hoje, realmente, o Instagram, hoje, ele é um outdoor de antigamente. Antigamente, os meus avós iam para as clínicas por meio de quê? Quando eles eram mais jovens? Rádio. A rádio divulgava uma clínica fulano de tal. Então, você tava lá, né? Ligava ali a rádio de manhã e sabia o jornal. Ficava lá a divulgação. E as coisas mudam, né? As coisas mudam. E hoje nós temos celular, nós temos Twitter, nós temos Instagram. E hoje o Instagram é nosso jornal. O Twitter é nosso jornal, o TikTok às vezes é nosso jornal. Então, assim, as coisas evoluem. E, principalmente a gente, eu tenho certeza, a ela aqui, hoje um estudante que está lá no primeiro período de medicina, ele não vai ter tanta dificuldade quanto eu e você temos. É verdade. Entendeu? Sim. Porque a realidade é outra, nós passamos por um meio de transição, de mudanças de realidade. Hoje, muitos estudantes de medicina já têm Instagram. Forte, muito mais que eu. Registra a jornada. Muito mais, demais, entendeu? Então, assim, já utiliza isso como uma forma de comunicação.
entendeu? O Instagram, pra mim, era uma coisa de... Uma vez, até um colega meu disse assim, vamos avaliar o Instagram de cada colega, cada amigo. O Instagram de fulano de tal é pra paquerar. Aí ele disse assim, o do Iago é pra guardar recordações. Era pra isso. O meu Instagram servia pra guardar recordações. E aí hoje, depois, não, realmente eu preciso me comunicar. Eu preciso me comunicar. E assim, existe uma urgência da nossa comunicação. Não para atrair paciente apenas, mas para informar com qualidade. Por quê? Muitas pessoas hoje estão usando o Instagram para informar. Né? Pessoas que não têm especialidades, pessoas que não são formadas na área da saúde. E têm voz, e têm força, e falam, abrem o bocão. E nós que temos informação, nós que temos o conteúdo, restringimos a informação para nós, apenas para mim. Então, por que não utilizar isso também como função social? Hoje eu tenho amigas que são geriatras, se ela ver esse podcast, ela vai saber que é ela, que ela agora está transicionando, né, para um Instagram realmente mais informativo. Eu disse, amiga, utilize o Instagram como forma social para ajudar também as pessoas, né, para se comunicar com pessoas, para mostrar para elas que é possível, com o nível de conhecimento que você tem, também ajudar as pessoas. E aí, automaticamente, essas pessoas que vão ser ajudadas por você, elas vão se sentir atraídas por querer te conhecer, por querer saber como você trabalha. Poxa, essa pessoa parece bacana, então acho que eu me identifico com ela, né? Então, aí automaticamente ela vai sendo atraída, né? Não de uma maneira forçada. Hoje o Instagram ele vive muito uma revolução de que as pessoas perceberam que só usamos o Instagram muitas vezes de área comercial e as pessoas estão sendo repelidas por isso, né? Então, elas querem realmente conexão. Então, naquele momento... Aí eu tive uma crise de ansiedade muito forte e depois, com estudo, com mentorias, eu fui entendendo essa função e essa visão sobre as redes sociais como uma função também social, entendeu? E, lógico, profissional, mas também social, entende? Muito bom, muito bom. E o Flávio também, eu estava curiosa porque eu fiquei escutando, né? Disse que era uma pessoa tímida que treinou habilidades, né, Flávio? Mas não só de habilidade social. Você está falando aí que você está estudando gestão, teve que montar uma equipe, a gente sabe o quão difícil isso às vezes pode parecer, né? Uma equipe que tem a cultura, né, para o nosso trabalho ser leve. Eu acho que isso é importante, a gente trabalhar com um time de leveza, um time de conexão, de mesmos valores e princípios. Então, eu acho que isso é super importante para o trabalho ser leve, né? E aí eu queria escutar, então, porque hoje a medicina, os médicos, eles não saem só com o conhecimento, ele é fundamental, mas eu acho que buscar outras habilidades como gestão, administração, estudar marketing, habilidades sociais, eu acho que isso também agrega muito hoje para o perfil médico. Então, assim, como é que foi essa tua curiosidade de buscar, se foi uma necessidade, se foi uma curiosidade, ou se foi o mercado, não, vamos fazer isso, falava que isso é importante hoje. Então, eu queria entender até como isso se encaixa hoje na tua atuação profissional, que é o transplante capilar. Então, como que isso agrega hoje para ti? Pronto, como você disse, né? Para mim foi bem desafiador, né? Porque que nem a gente conversou aqui, o meu Instagram era fechado em relação a redes sociais, era fechado. Eu sempre amei minha privacidade, adoro minha privacidade, mas o que é que acontece? A gente tem que, a partir do momento que eu comecei a ver a rede social como trabalho, então você vai lá e faz, né? Então, a partir do momento que o pessoal disse assim, eu preciso, a gente sentir isso que o Iago falou também, que foi a parte de o pessoal estar recebendo informações de uma maneira errônea. Então, às vezes a pessoa tem grandes pessoas que seguem no Instagram ou em outras redes sociais, acabam falando informação que não é a mais correta. Então, falta a gente, essa é a nossa responsabilidade de postar, de dizer assim, ó, não é tão assim, aqui tá o mais correto, aqui para não ocorrer tais erros e tal, na nossa área da saúde. Então, eu realmente tive essa dificuldade nas redes sociais, mas a partir do momento que vi como trabalho, né, então a gente está aqui com a nossa filmmaker aqui, futuramente ela pode falar para vocês o tanto da aula, então, difícil, o tanto que foi o trabalho no início, e é porque eu tenho referências, eu vivi, eu sempre estive dentro do centro cirúrgico, sempre estive dentro por perto de profissionais que estiveram na televisão,
Então, vem daquela carreira que está evoluindo para redes sociais, mas estiveram na televisão, estão ainda hoje na televisão, estão no rádio, e a gente vê a evolução. Então, viu tanto que... Então, eu tinha uma referência. Mas, mesmo assim, eu sabia que um lado pessoal meu não queria. Mas um lado pessoal não queria, mas o lado profissional quer, porque a gente vê a necessidade do nosso trabalho de tipo assim, de indicar certo, indicar da maneira correta, principalmente colegas profissionais, de dizer assim, ó, tu vai fazer isso, pode complicar, mas quando pronto, é uma coisa que é bem interessante falar aqui, quando a gente fala assim de redes sociais, de televisão, né, uma coisa que é interessante, quando tem uma complicação de nível nacional, não vai não cai, não diminui a quantidade de pacientes, não é minha não. É de todo mundo do Brasil. Entendeu? Então, eu que sou uma pessoa que eu tenho que ensinar para o outro profissional o correto para não ter complicação. Porque se ele tiver uma complicação, outra pessoa sabe, caiu na televisão, cadê meus pacientes? Cadê o paciente do Dr. Iago? Perfeito, perfeito. Então, a gente tem que ensinar dessa maneira correta, porque acontece. É a realidade. Não, o caso concreto é o do fenol. Sim. Que fechou, Proibiu. Então, assim, todos nós sentimos, não só pela ausência. Eu lembro muito bem, foi muito forte para mim a questão do paciente ter morrido no procedimento do fenol. Eu realmente senti o luto, sabe? Porque tanto que teve gente, sabe, atacando classes, uma classe atacando a outra. E, gente, para. Quem perdeu, primeiramente, foi a família, foi aquele paciente. Todos nós estamos de luto. Não é a área X ou a área Y. Não, todos estão de luto. É uma pessoa que tinha um sonho de fazer um procedimento, porque eu trabalho com sonhos. As pessoas chegam lá super felizes e é para elas saírem mais felizes e ainda mais felizes. Entendeu? Então, assim, nós trabalhamos com sonhos. Eu e o Flávio trabalhamos com sonhos. Então, a pessoa ir atrás do seu sonho, que muitas vezes demandou anos para ela se preparar para esse sonho, e ela não sair da clínica, isso é muito grave. Muito grave. Então, assim, é um luto nacional mesmo. É um luto nacional mesmo. Todo mundo perde. Literalmente, como perdemos, né, o fenol naquele momento, mas perdemos também como conceito daquilo que a gente trabalha, entendeu? Continuando aqui um pouco o que o Iago estava falando, é que a gente trabalha com sonhos, e é exatamente isso. Uma coisa que eu gosto muito é de nunca esquecer que nós somos médicos, né? Que nós estamos ali para o paciente, para o melhor do paciente, né? Então, às vezes você se especializa na sua área da estética, na sua área de transplante capilar, mas não esquece que é médico. Vou dar um exemplo aqui. Na nossa área da medicina estética, a gente tem um contato muito grande com patologias psiquiátricas, né? E a gente percebe isso, e a gente trabalha com sonhos. Um paciente que eu tive a oportunidade, que foi talvez um momento que eu disse assim, realmente o transplante capilar, porque às vezes a pessoa diz, estética é estética, você não está tratando o paciente diretamente. Uhum. Mas quando você trabalha com a autoestima do paciente, esse meu paciente que a gente teve lá, ele era cabeleireiro, né? E ele realmente tinha uma queda capilar grande, eu acho que uma classificação grau 4, né? Que para ele incomodava bastante. Eu tenho até o depoimento dele nas minhas redes sociais, que é interessante, porque é que ele disse assim, ele é cabeleireiro e ele não podia fazer cortes de cabelo que ele queria nele, não podia testar produtos nele, porque ele tinha que se preocupar primeiramente com a queda, né? Então, quando é que eu disse assim, não, porque eu pelo menos, quando a gente foi começar a medicina estética, eu tive esse afastamento como se não estivesse na saúde do paciente, né? Mas na saúde psiquiátrica a gente está diretamente. Então, no momento que eu marquei o paciente e disse, até aqui vai ter cabelo, tá bom para você, o paciente se derramou em lágrimas. Na marcação, não estou falando de pós-operatório que a pessoa vê resultado, que geralmente é um momento que a gente consegue agradar mais o paciente. Não, na marcação ele já caiu em lágrimas, né? Então, a gente vê que está tratando o paciente, tem que ver onde está tratando. Então, no caso da medicina estética, a gente trabalha com sonhos, a gente está justamente procurando a melhora da autoestima e, como ele falou para mim em outras formas, ele disse, doutor Flávio, eu não saía de casa. Eu ficava, tipo assim, quando tinha eventos sociais, que eu tinha que botar o terno e a gravata, eu não ia, porque eu ando com boné para onde quer que eu vá, né? E agora não.
Aí você vê realmente uma mudança, estava interferindo na qualidade de vida. Isso serve para nós na estética, em geral. Outros pacientes nossos aqui, tipo assim, doutor Flávio, eu tô com 2, 3 anos que eu não consigo nem ir pro café com minhas amigas, nem sair para aniversário, porque toda vez que eu me arrumo, me olho no espelho, eu fico triste, e aí eu volto para dentro de casa. Então a gente vê que tá atrapalhando a qualidade de vida daquela pessoa, né? Aí eu te pergunto, isso seria saúde? Isso é saúde. Quando eu comecei o Instagram, eu contratei a minha primeira empresa de marketing, perguntaram o que eu queria transparecer nas minhas redes sociais. Eu queria mostrar, e ainda hoje é o meu intuito, de que estética não é fútil, né? E isso, quando a empresa de marketing era uma empresa bem experiente, já pegou até o Paulo Musi, já trabalhou com o Paulo Musi e tal, ele disse, nossa, eu nunca tinha escutado alguém falar sobre isso. Entendeu? De que estética não é algo fútil. Estética é saúde. E aí, se você for olhar o que é saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde é o bem-estar. Já começa aí, bem-estar. Então, quando tu fala aí, o paciente não está bem para sair e tal, então já altera aí. O bem-estar físico, psíquico e social. Então, nós atuamos com certeza no que é saúde, assim, mirado, assim, na mira, bem no centro. Porque nós atuamos no bem-estar físico, psíquico e social dos pacientes. Então, eu não tenho dúvida para mim que estética é saúde. Isso eu não tenho dúvida. Então, e por isso nós olhamos para o paciente de uma forma biológica também, social, né? Eu ainda acrescentaria, Flávio, não só da parte psíquica, mas eu pergunto, meu paciente, quando ele chega para mim, ele é um paciente, eu sou médico. Então, existe queixa principal, existe história da doença atual, história patológica pregressa, medicações em uso, cirurgias prévias, onde você trabalha, história socioeconômica. Então, todos os pontos da anamnese, eles são feitas. Inclusive, depois da anamnese, existe o exame físico. E eu levo o paciente para a cadeira e faço o exame físico. Então, assim, não difere em absolutamente nada. Entendeu? Então, assim, é realmente 100% saúde. Acho que é um conceito importante, acho que é um conceito que a gente partilha muito, né? E aí eu acho que é bem interessante. Queria saber de vocês, o que os alunos que estão indecisos para entrar na pós-graduação de estética, ano que vem, na IBio, o que vocês acham que a gente pode oferecer para esses alunos? O que vocês acham que eles podem esperar, né? O que a gente vai, como instituição, como profissionais de saúde, como professores, o que vocês acham que a gente pode ajudar esses alunos? E aí eu queria entender um pouco mais para quem está indeciso, Iago, Flávio, que aí vai fazer parte do nosso quadro como professor. Então é uma honra, um prazer. E eu acho que os seus princípios, eles agregam muito do que a gente quer trazer para os alunos, que eu acho que é conhecimento. E não só o conhecimento médico, a forma de olhar o paciente, eu acho que isso é super importante. Atrair também alunos que têm essa mesma filosofia. Essa mesma filosofia. Eu acho que é isso que a gente quer. Eu acho que a gente quer atrair colegas médicos, profissionais que pensem parecido conosco. Eu acho que esse é o ambiente, é o ecossistema que eu acho que a gente pensa e que a gente quer criar. Então, assim, eu acho que conhecer vocês mais um pouco é importante. Esse podcast vai ser importante para quem está com dúvida, vai fazer pós-graduação, vai fazer residência. Eu acho que vocês colocaram aí algumas dificuldades, né? Algumas dores pessoais. Eu acho que isso é importante, porque os alunos percebem que eles não estão sozinhos nisso. Sim. O medo de vocês é o medo de vários outros alunos nossos. Então, que bom que vocês abriram aqui um pouco o coração de vocês. Eu tô achando muito pouco tempo. Eu quero mais tempo, porque eu tenho muita pergunta para fazer, entendeu? Eu acho que os alunos, os colegas médicos que estão assistindo também, eu acho que compartilhar a dúvida, residência, pós-graduação, o que esperar de uma pós-graduação, o que esperar de uma pós-graduação da instituição que a gente está hoje, que é a IBio, o que a gente como profissional, como colega da saúde, o que esperar. Eu queria que vocês, acho que abriram um pouco o coração, acho que isso foi muito importante, eu acho que vai ajudar muita gente. Eu acho que é bem isso que o Iago falou, a questão de saúde, ela mistura vários conceitos e também de ajudar, né? Eu acho que a nossa rede social pode ser uma área de mostrar nosso trabalho, de ajudar pessoas, de informação, de interação social. Mas eu queria entender, então, o que acho que a gente pode, os alunos podem esperar disso, Iago, acho que ano que vem. Você falou um pouco da sua vivência, da sua doação. Acho que o Flávio também, acho que são médicos aqui que estudam o tempo todo, se doam o tempo todo, gostam de ensinar. Então, acho que o que esperar, né? O aluno que está indeciso, o que ele pode estar esperando, Iago?
Olha, eu acho que ele pode esperar, assim, muito conhecimento, leveza, apoio não só de conhecimento, mas um apoio também de estar junto. Como você falou, assim, não estão sozinhos. O meu objetivo é realmente propagar e não é só uma ação. É ser o que eu sou porque eu tive exemplos. Então, assim, eu e o Flávio tivemos exemplos de pessoas em casa e tivemos pessoas dentro da pós-graduação e dentro da vida que, para mim, me ensinaram que a generosidade é uma das coisas mais belas da vida. E quando você é generoso, que é um valor, eu acho que a generosidade é um valor para mim, é uma riqueza. É uma riqueza, então, assim, eu acho que os alunos podem esperar generosidade, muita generosidade de informação, de pegar na mão, de realmente dizer, tá tudo bem, sabe, assim, chorar, pensar em desistir, às vezes, Que bom. achar que às vezes eu não sei se eu quero não sei se eu passei na residência, e aí realmente será que é isso para mim, sabe? Então, assim, eu acho que que o aluno pode esperar um ambiente acolhedor, e isso não é só meu como professor, mas eu acho que toda a instituição da IBIO, da Ilha, do Everardo, do Flávio, de todos, que eu percebo que é uma coisa assim, que estamos juntos, sabe? A sua dor, ela passa a ser também dor minha, né? Se você tem falha nisso, então vamos trabalhar mais isso. Se você precisa de... o Everardo faz muito isso, né? Se você precisa de ambiente para trabalhar, vamos junto. Eu vou atrás de ambiente para você também trabalhar, né? Então, assim, é a construção desse ecossistema, né? Que realmente deixa muito produtivo. Não apenas produtivo do âmbito profissional, mas eu acho também do âmbito pessoal, sabe? Então, assim, eu acho que os alunos podem esperar isso, sabe? Assim, essa leveza, essa construção junto, o de não estar sozinho. De mim, podem ter certeza que a dedicação é 100%, né? Realmente de tudo, meio assim, dos pensamentos, das ideias. De repente eu boto lá no grupo que a gente tem, a Everardo e a Ilha, pensei nesses cursos assim, 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 assim. A Ilha, ó, tô pensando nisso, lá não sei aonde, em outro estado, vamos atrás. Então, assim, realmente é uma mente que não para com o intuito de crescer e de fazer dar certo, né? Não e outra coisa, né? Falando da bandeira, da parte técnica. Eu mesmo montei a grade, né? Fui montando a grade com as coisas. E eu peguei as instituições, e também a minha experiência, mas das maiores instituições hoje do país, né? E disse assim, isso é muito importante, isso é muito importante, isso não é tão importante. De acordo com a vivência, lógico, né, que eu fui tendo da minha vida e da realidade. Eu sou uma pessoa que realmente também queria residência, né? Então, assim, e eu optei por esse caminho e estou muito satisfeito e muito feliz pela trajetória que eu fiz. Não me arrependo e faria tudo de novo, do mesmo jeito, né? Então, assim, eu acho que espere isso, da parte técnica, né? As melhores coisas que a gente pode ter no país, pode ter certeza que a gente vai trazer, e da parte pessoal, como ser humano, de realmente ser tratada como pessoa que está inserida numa sociedade. E que aquilo também que ela precisar, ela também vai poder contar com a gente. Acho que para concluir, né, eu queria escutar um pouco do Flávio, então, o que os alunos podem esperar da nossa pós-graduação de estética ano que vem, e quem está com dúvida, né, o que pode estar esperando tanto do Flávio, professor, como da instituição, enfim. Então, como foi conversado aqui anteriormente, é o momento que a gente tem gratidão, né? Então, a gente não está aqui... Uma coisa que a gente vê muito na medicina em si é a concorrência de um médico contra outro médico. No curso, acredito pelos profissionais que a gente está aqui sentado na mesa, não existe essa concorrência. Quanto mais uma pessoa crescer, mais o outro cresce também, né? Então, outra coisa que eu posso falar que é interessante aqui é o momento de divisor de águas, porque muita gente pode escolher a profissão por medo, que é um erro grande. Eu não quero isso aqui porque eu tenho medo de não ter paciente.
né? Então, não é. Gente, é seu momento de brilhar. Se você sabe que foi feito para isso, devagarzinho, venha experimentar o curso. Veja que, como eu disse, a gente tem pessoas aqui que são diferentes. Uma pessoa que sempre quis isso e outra que foi testando tudo da vida, foi testando os profissionalismo em áreas diferentes e a gente chegou onde está. Então, o que é que pode esperar? O que é que você pode esperar do nosso curso? É justamente a base, os princípios. Somos pessoas boas que querem a evolução, não só nossa, da empresa, dos nossos alunos. Então, é todo esse ecossistema, como você disse, para fazer o bem e, principal, o bem do paciente. Então, quando o ecossistema está todo fechado, é só aguardar que a gente consegue. Então, venha que é o seu momento. A gente vai ter resultado, né? Então é isso. Eu quero só agradecer, então. Obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, pela troca de conhecimento, de informação. Iago, Dr. Flávio, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, viu? Foi muito bom, muito enriquecedor. Acho que vai ajudar muito os nossos alunos, os colegas médicos, né? Eu acho que agora eu vou mudar, eu não vou mais falar alunos, agora eu vou falar colegas médicos, porque eu achei que esse conceito do Iago eu não conhecia. Então eu acho que colega médico, então para os colegas médicos que estão em dúvida, né? Eu acho que foi uma conversa muito boa, muito enriquecedora. Então, obrigada, viu? Obrigada. Obrigado. Obrigado também, viu? Foi um prazer mesmo. Obrigada.